Leitura bíblica comentada, entendendo Provérbios 23, é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos começar o nosso programa, como sempre, com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar esse programa. Eu sei que é pela Tua graça que aqui estou. Então eu necessito que o Senhor ilumine minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam também compreender. E juntos, Senhor, possamos viver aquilo que estamos aprendendo, Senhor. Que nossa vida venha a ser dirigida pela Tua palavra. Que nós venhamos cumprir a Tua vontade. Que tenhamos desejo, Senhor querido, de viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço um programa edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like no vídeo, é importante que você faça isso, comentar o que você achou do vídeo e também dizer de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. E por fim, você pode compartilhar, tem um botãozinho aqui, ó, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no status do seu WhatsApp, no stories do seu Instagram, no seu Facebook, aonde você achar melhor para que vidas, grupos do WhatsApp, aonde você achar melhor para que vidas sejam edificadas para a glória de Deus. Bom, nós estamos dando sequência aí à nossa leitura bíblica comentada no livro de Provérbios no mês de maio de 2024. Já gravamos um vídeo de introdução e tem mais aí para você 22 vídeos gravados do livro de Provérbios, 22 capítulos de Provérbios, uma leitura onde eu leio o versículo e a gente faz um pequeno comentário sobre o versículo e assim sucessivamente. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu conto com as suas orações para terminarmos aí esse objetivo de completar o livro de Provérbios em nome de Jesus. Então, hoje nós estamos aí, tá? Mas antes disso eu quero fazer uma recapitulação com você do capítulo de número 22, pois toda vez eu faço isso. Eu falo sobre o que tratamos no vídeo anterior. Somente o que tratamos a forma de... os temas que foram tratados aqui dentro do capítulo 22, nesse caso, tá? Sabedoria, riqueza e justiça, versículos de 1 a 9. Ensino sobre educação e disciplina, versículo 10 a 16. E a sabedoria e a prudência na vida, versículos 17 a 29 nesse caso. E aí hoje, entendendo Provérbios 23, nós vamos tratar do versículo 1 ao 12, sabedoria em comportamento e discernimento. Versículos 13 a 22, instruções para a vida justa e disciplinada. E por fim, versículos 23 a 35, alerta contra as armadilhas da vida. Para quem acompanhou o vídeo passado, eu falei sobre algo muito importante, que é assim, Provérbios 22, eu até tratei sobre isso. Quando começamos o livro de Provérbios, a leitura, houve partes, porque eu falei na introdução, que nem sempre os versículos estão ligados um ao outro. Então, o versículo atual, às vezes, não está ligado ao anterior e nem ao posterior. Mas a parte de Provérbios que é uma continuidade de um pensamento. O capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Mas aí depois entra 7, 8, 9. Depois do capítulo 10, principalmente, entra uma série de provérbios que é um provérbio falando de um assunto, outro falando de outro, e assim sucessivamente. Só que agora, no capítulo 22, em determinado momento dele, entrou novamente essa questão de um raciocínio que não está apenas em um provérbio, mas às vezes em 2, 3, tá? 3 versículos, 4 versículos, então nós temos que ficar atento. Mas às vezes no meio desse raciocínio entra um provérbio isolado. Nós vamos continuar verificando isso. Quero lembrar a você que você pode também, nesse caso, se quiser aí baixar o
o resumo que eu coloco em cada parte. Quando eu terminar do versículo 1 ao 12, eu coloco um resumo aqui. Então, se você quiser baixar esse resumo completo, tá lá no meu site. O link tá aqui na descrição do vídeo, lá na parte final da descrição, ou no comentário afixado. Você pode clicar nesse caso, você é levado para o meu site, dessa página e tá lá, download do PDF do artigo. Ou seja, o que eu coloco aqui, eu coloco em forma de artigo no meu site. Só que quando você clica no botão, ele é transformado num PDF. Você baixa para você poder estudar, para você poder imprimir. Você vai fazer aquilo que achar melhor. E a Bíblia que eu coloco aqui para vocês também, essa Bíblia que aparece aqui, ó. Essa Bíblia você pode baixar ela também. O link está na descrição do vídeo. Ela só serve para computador ou notebook. Tem várias versões aqui. Eu sempre mostro as versões da Bíblia quando eu estou aqui fazendo com vocês. Eu mostro para vocês que tem a Almeida Revista Corrigida, a nova Almeida Atualizada, a Almeida Revista Atualizada, a NVI, King James, NVT, NTLH, que é a linguagem de hoje, versão fácil de ler. Tem várias versões dessa Bíblia. Você vai na descrição do vídeo que está aqui, procura aí Bíblia para computador, clica, ou Bíblia para celular. Quem não tem computador, tem uma também para celular. Você clica, vai para o vídeo, assiste o vídeo, que lá vai estar tanto para computador como para celular. São vídeos diferentes, tá? E aí, são links diferentes aqui também, para você clicar. E aí você vai poder baixar ela na descrição desses vídeos que você vai estar assistindo. E eu ensino como baixar, como instalar e como usar de forma introdutória. Então é muito bom, eu deixo tudo muito bem definido aí para você. Então vamos lá? Sabedoria em comportamento e discernimento, versículos de 1 a 12. Texto na tela, vamos para a nossa Bíblia aqui. Quando te assentares a comer com um governador, com um líder, com uma autoridade, atenta bem para o que se te pôs diante. Aí, ele não terminou aqui, vamos continuar o pensamento, foi o que eu disse. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão, certo? Não cobice os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para... Aqui, vamos parar aqui, tá? Então vamos lá. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Aqui é só esses 2 versículos, depois a gente continua. Muito bem. Tá falando para a pessoa ter cuidado, tá? De ter um bom comportamento diante daquele que é uma autoridade. A glutonaria ela é condenada em qualquer momento, mesmo que você esteja dentro da sua casa, né? Você não pode ter como prazer de vida apenas comer. Isso também é desagradável a Deus, tá? Isso não agrada a Deus. O prazer de vida apenas comer, né? Ser um vício. Comida ser um vício. Tudo que é um vício é errado diante de Deus. Mas aqui há uma observação. Vamos botar aqui na NA. Quando você se assentar a comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Você precisa levar em conta. Encoste uma faca na tua própria garganta se você é homem glutão. Ou seja, não vai dar lugar à glutonaria diante de Deus, nem diante de uma pessoa que está numa posição como essa. Vamos botar na NVT? Quando se assentar para comer com autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Porque você vai ser visto, você foi convidado, e talvez você não seja mais convidado justamente, não é por causa do gasto, mas é por causa da forma de como se conduz, que não vai ser mais agradável. Então tenha cuidado com o seu comportamento, seja diante de homens com posições, ou mulheres, ou seja diante de pessoas comuns como você. Tenha sempre cuidado com o seu comportamento. É aquela tal história, né? Tem casos de pessoas que é convidada para aniversário, essas coisas, aí depois é dito assim, ó, não convida fulano não porque ele come demais. Ele dá vergonha, né? Ele faz vergonha na hora que tá aí, entendeu? Quer comer de tudo, de forma desordenada. Às vezes você ouve esses tipos de comentário. Então que nós tenhamos muito cuidado em nos portar diante das pessoas e principalmente diante do nosso próprio Deus. E as pessoas, sejam elas uma autoridade ou não, mas tenha sempre cuidado, muito cuidado, porque isso é importante. Versículo 3. Não deseja as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira, tá? Vamos botar aqui na Almeida Revista Corrigida, tá? Não cobice os seus manjares gostosos, porque são pão de mentira. E aí o versículo 3 ele ainda continua falando sobre o mesmo assunto.
tá? Não cobice os seus manjares gostosos porque são pão de mentiras. Esse pão de mentiras aqui, se nós usarmos outras versões, na Almeida, nova Almeida atualizada, diz: não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Vamos entender melhor. Vamos botar na NVI: não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. King James: não cobice todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. NVT: não deseja as iguarias que ele oferece, pois talvez queira enganá-lo. Aqui a ideia é o seguinte: você está sendo testado. A pessoa tem que ter domínio próprio. A pessoa não tem que... ela precisa comer para viver e não viver para comer. Então ela escandaliza quem está à sua volta. Então aquele banquete, aquele manjar, ele pode estar ali também como uma forma de teste. Como você se comporta? Como você se conduz? Então tenha muito cuidado com esse tipo de situação, tá? Vamos lá, a partir do versículo de número 4. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. O que significa isso aqui? Versículo 4. Não se fadigue para ficar rico. Agora sim você tem uma compreensão melhor. Não aplique nisso a sua inteligência. Tem pessoas que vivem para querer enriquecer. Não há nenhum problema das pessoas terem recursos financeiros, mas isso não pode ser o propósito de vida dela. Ela não pode ter isso como propósito de vida no sentido assim: esse é meu propósito de vida. A minha vida está focada apenas nisso. De maneira nenhuma. Porque o versículo 5 diz: você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Ou seja, a pessoa pode trabalhar, correr atrás, ganhar e até ao mesmo tempo perder tudo. Ou viver a vida inteira tentando enriquecer e nunca conseguir. Ou seja, desperdiçou a sua vida em busca da riqueza. Então tenha contentamento na sua vida. Se você for conquistando, glórias a Deus por isso. Mas não viva uma vida em busca desenfreada por esse tipo de coisa. Porque isso será uma armadilha para a sua própria vida. Tenha muito cuidado com isso. Versículo de número 6. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobice os seus manjares gostosos. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Quando você lê nessa versão, talvez não haja uma compreensão assim. Você vai ler e não traz assim. Mas quando você faz uma comparação de versões, vamos para a NAA. Não como o pão do invejoso ou do cobiçoso em outras versões. Nem cobice os seus pratos deliciosos. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Ou seja, você está dando para ele um certo prejuízo. Mas ele, para não ficar mal, ele diz: come, mas esse não é o desejo dele. Vem comer, vem almoçar. Mas não é bem isso que ele quer. Quer ver? Vamos colocar na NVI. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Aqui dá uma ideia profunda disso. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. E aí o próximo versículo é interessante, que ainda está desenvolvendo esse pensamento. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Ou seja, você vai querer ser cordial, mas aquilo vai ser algo que vai te enjoar. Porque, na verdade, no fundo, aquilo não foi feito com boa vontade. E você precisa identificar essas coisas. O que é um convite sincero e o que é um convite apenas para cumprir protocolo. Eu não quero estar num lugar só porque alguém quer cumprir protocolo. Alguém quer fazer uma política de boa vizinhança. Ah, vem você também. Vem almoçar. Vem comer, vem cá com a gente. Mas você tá vendo que aquilo não é algo que realmente a pessoa quer que você esteja ali. Mas às vezes tem mais pessoas e ela não quer ficar mal. Então ela convida você também. Mas na verdade você tá indo, mas não é bem isso que ela queria. Tá? E aí acaba essa questão. Tá preocupada com gasto, tá preocupada. E aquilo não é uma coisa que faz bem pra você. Então tenha discernimento de ir aonde você é bem-vindo nesse caso, quando é um convite assim, porque isso é uma coisa mais particular.
Então o texto aqui, esses provérbios nos ensinam a ter cuidado. Por quê? Porque aqui, ó, na Almeida Revista Corrigida diz: vomitarias o bocado que comeste, poderias, e perderias as tuas suaves palavras. Ou seja, aquilo seria uma coisa sem proveito, certo? Versículo 9. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Isso aqui você já sabe, tratamos várias vezes sobre isso. Quem é o tolo aqui nesse contexto? Porque como é que você vai saber diferenciar quando estiver usando a palavra tola num sentido assim bem pior, e quando tolo tem a ver com ingênuo, o incauto, o inexperiente? O próprio texto vai mostrar para você a explicação. Por que desprezará a sabedoria das tuas palavras? Então, esse tolo aqui é alguém que não é ensinável. Então, você vai ter que identificar uma pessoa que está errando porque não sabe, mas quer aprender, e uma pessoa que está errando porque não quer aprender. Deu para entender? Você tem que diferenciar isso. Você não consegue diferenciar isso na primeira vez. Não adianta você julgar na primeira vez, não. Você vai ter uma certa convivência. Então, existem pessoas que estão errando porque não sabem, mas estão dispostas a aprender. Esse aqui é alguém ingênuo, inexperiente, que quer aprender. Que às vezes é chamado de tolo aqui em Provérbios. Mas tem também a questão do tolo em Provérbios, que é aquele que não quer aprender, não está disposto a aprender. Às vezes até sabe o que deveria fazer, mas não quer fazer. Esse aqui é dito para você não falar aos ouvidos, perder o seu tempo. Ele não quer aprender. Pastor, o que eu faço então? Só ora. Não tem mais o que fazer. Certo? Aí você vê, esse versículo está isolado. Você viu que teve uma sequência? Isso é bom para você poder ir aprendendo essa leitura. Ajudar você a compreender, identificar o texto, uma linha de raciocínio, e daqui a pouco quando ela muda. Porque os 3 primeiros versículos está falando de comer à mesa de um governador. Os próximos versículos está falando sobre... Aí vem um versículo neutro para você. Não te canses para enriquecer e dar a mão, tá? Não, desculpe. Os próximos versículos está falando, versículo 4, versículo 5, está falando sobre a questão de você querer enriquecer e não chegar a lugar nenhum. Aí depois vem o versículo 6, não como o pão daquele que tem os olhos malignos. E o 7 e o 8, vomitarias o bocado. Aí é uma linha de raciocínio. Quando chega no 9, tem um versículo isolados. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. E é por isso que aqui, ó, eu falo sempre para vocês, tem o meu curso online, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, que eu também ensino como identificar essas divisões, como você observar no texto essas nuances, né? Como nós falamos. Então aqui eu ensino as etapas do estudo bíblico, aqui eu ensino os métodos de estudo bíblico, método temático, você quer estudar um tema, biográfico, a vida de um personagem, método doutrinário, uma doutrina, método analítico, você vai analisar o texto mais minuciosamente. Tudo isso eu falo aqui. É um pequeno investimento, que eu digo que você abre mão de 2 lanches aí na rua, você já consegue adquirir. O link tá na descrição e vale muito a pena. Isso vai ajudar você na sua compreensão da palavra de Deus. Não é um curso de interpretação bíblica a fundo, mas ele te dá uma boa noção sobre isso. São mais de 20 horas que eu trato sobre esse assunto. Como facilitar meu estudo da Bíblia, com recomendações, eu fazendo para mostrar como é feito. Eu não apenas descrevo os métodos, eu faço com vocês, para vocês verem como é feito. Então, é importante. Adquira, vai ser bênção para a vida de vocês. Então, nesse caso aqui, eu mostro para vocês, olha como é que o texto vai mudando. Agora vai entrar um outro versículo que não tem nada a ver com o de cima. Mas é um versículo que continua na palavra de Deus e tem a inspiração. Não removam os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos. Vocês que assistiram Provérbios 22, tá lá escrito assim: não remova os limites antigos que fizeram teus pais. E eu falei lá no capítulo 22 que tem pessoas fazendo até temas de campanha em igreja, dizendo não remova os limites antigos, como se limites fosse doutrina. Ensinamentos. Não é doutrina, não é ensinamento, é cercas para proteger as terras das pessoas. Porque quando Deus deu a terra de Canaã para o seu povo, cada tribo recebeu a sua parte e tinha um limite. Assim como nós temos aí
as fronteiras do nosso país, as fronteiras de cada estado, tinha fronteiras. Você na sua casa, o seu terreno não tem lá o limite? Então o que está sendo ensinado aqui é o seguinte: não remova os limites antigos. Deus foi quem estabeleceu. Por isso é dito antigo, por quê? Porque é lá de trás a divisão de terras. Então não podia invadir uma terra do outro. Eu não podia pegar o lugar onde eu tenho, como hoje, vamos dizer, você tem um local de moradia, você tem um terreno, vou vender para uma pessoa desconhecida. Em Israel não podia fazer isso não. Tinha que ser alguém da parentela, de dentro ali da família, para você arrendar aquilo ali. E se tivesse novamente, tá? Se você não tivesse como pagar, um parente próximo tinha que fazer a remissão daquela propriedade. Porque não podia sair daquele povo ali, daquele grupo, daquela família. Não podia. Porque a terra era de Deus, ele deu para aquele povo, para aquela família. Então tinha que estar dentro da família. Não podia. A tribo de Efraim não podia comprar terra na tribo de Zebulon, na terra de Zebulon, por exemplo. Não podia. Não era assim, não funcionava assim. Então aqui está dizendo, não removas os limites antigos. Nem entres nas herdades dos órfãos, de quem não tem como se defender. Se vamos pregar sobre isso, se vai fazer uma campanha sobre isso, é uma campanha sobre não tomar a propriedade alheia, não se apossar da propriedade alheia, do que não pertence a você, do que não foi deixado para você. É isso. Tem grupos aí hoje que defendem essas coisas, invasão de terras. Esses textos aqui, vão na aplicação prática, né, colocando em prática, é isso, não fazer o que eles estão fazendo. Mas tem gente aí que às vezes tem um terreno, aproveita uma oportunidade quando ninguém tá olhando, vai lá e alarga a cerca. Alarga. Lembra de Jabes? Eu tenho aqui no canal a oração de Jabes. Procura aí, é um vídeo antigo. A oração de Jabes. Eu tenho, tá? Jabes pede na sua oração para que seja alargada as suas fronteiras. Na maioria dos provérbios aqui, dos vídeos de provérbios, eu deixo a playlist provérbios desse lado, e eu deixo desse lado a playlist de investimentos para um casamento saudável, que é muito bom, porque tratou muito de casamento, de família, de parte aí de pecado nessa área. Então eu deixo desse lado aqui, ó, eu deixo provérbios. E desse lado eu deixo investimento para um casamento saudável. Só que eu vou fazer diferente nesse vídeo aqui. Eu vou deixar desse lado provérbios e desse lado aqui eu vou deixar a oração de Jabes. Assista a oração de Jabes para você ver. Que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Deus alargar a fronteira é uma coisa. Você tomar propriedade alheia ou alargar aquilo que você não é seu é outra coisa totalmente diferente. Isso aqui era errado e Deus diz não. Versículo 11. Porque o seu Redentor é forte e ele pleiteará a sua causa contra ti. Continua sendo o mesmo assunto. Você não pode remover limites antigos nem entrar na herdade dos órfãos, porque Deus vai pelejar contra quem fizer tal coisa. Deus é contra... Ah, pastor, mas não tá dando nada. Tem um monte de gente aí que pega, se apropria de coisas que não é dele, apropriação indébita e não dá nada. Não dá nada? Você pode aqui nessa terra parecer que não tá dando nada, mas essa pessoa vai prestar conta com Deus. Deus tem tudo registrado. Não adianta que não dá para fugir disso. E o último versículo aqui. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aqui mais uma vez é um apelo para darmos ouvidos ao convite de uma vida de sabedoria. O que é sabedoria? É viver a vida na ótica de Deus. E como é que eu consigo viver a vida na ótica de Deus? É viver cumprindo a sua palavra. Agora, como é que eu vou cumprir a palavra se eu não quero estudar a Bíblia? Eu não quero aprender sobre a palavra. Porque, na verdade, a palavra prática, eu tenho colocado, inclusive, aqui, todo término de vídeo, e até em algumas lições da escola dominical mais recente, eu tenho colocado, é hora de aplicar o que aprendemos. E o que é aplicação? É colocar em prática. Muito bem. Mas essa prática em si, na verdade, deve ser um estilo de vida. Você deve viver. Aquilo deve fazer parte de você. Então você aprende algo como isso, e aí você fala, eu não posso me comportar diferente. Então isso se transforma num estilo de vida. Mas se você lê isso hoje, como eu coloquei aqui para você, você lê hoje,
passa 6 meses, 8 meses, 1 ano, e você não vê mais isso, você vai esquecer. Você vai esquecer isso daqui a 1 mês. Você vai esquecer isso daqui a 15 dias. Você vai esquecer isso daqui a 1 semana. E é por isso que o salmista diz, antes tem o seu prazer. Ele se deleita, ele se alegra, ele se sacia na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Nós precisamos ter esse desejo, esse anseio, essa vontade, certo? Então o versículo 12 diz, aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos, as palavras do conhecimento. Disciplina é instrução. Vamos botar na NA. Aplique o seu coração ao ensino, ao que está sendo ensinado, e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. NVI. Dedique-se à disciplina ao seu coração. O coração é centro da vontade, emoção, razão, atitude. Dedique, ou seja, todo o teu ser. Dedique a disciplina no seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Como nós estamos dedicando a nossa vida ao quê? Às vezes passamos horas e mais horas rolando tela o tempo todo. Irmãos, nós estamos vivendo de entretenimento. Você já parou para pensar nisso? A vida do cristão está sendo tomado, tempo nosso, por entretenimento. E aí depois nós ficamos questionando a Deus. Ah, Deus, tu disse que tem obra na minha vida, mas eu não vejo nada acontecer. Ah, Deus, tu disse que tem chamado comigo, mas eu não vejo nada acontecer. Eu vejo coisas acontecendo às vezes na vida de um ou de outro, muito raramente, mas na minha vida eu não estou vendo nada acontecer. Você tem se dedicado àquilo que Deus quer para você? Todas as pessoas que Deus usou como instrumento tiveram uma entrega para Deus total. Vai ver a vida de cada personagem da Bíblia, para você ver aqueles que estiveram ali sendo usados pelo Senhor. Eles se entregaram completamente para Deus. Eles tinham desejo das coisas de Deus. E se tem algum personagem que teve suas falhas, que não teve assim uma vida muito coisa, nós estamos vendo o resultado disso era por quê? Porque não tinha um relacionamento como devia com Deus. Então como é que você quer e eu quero que Deus faça algo na minha e na sua vida se eu não quero ter uma entrega total? Aí eu fico preocupado com quem está se destacando. Mas às vezes quem está se destacando está se dedicando. Está estudando, está aprendendo. Agora, tem casos de pessoas que estão se destacando que eles estão cavando isso através de alianças, através de troca de favores. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do Deus que coloca. José não tinha como trocar favores com ninguém. Trabalhar nesse negócio hoje, na nossa linguagem, no Rio de Janeiro, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, fulano é meu fechamento. Então, quer dizer, um ajudando o outro para tentar ir levantando os dois juntos. Não, ou um grupo. Não, não é isso que eu tô falando, não. Deus pode usar e vai usar pessoas, mas não desse jeito. Troca de favores, nesse sentido. Porque aí eu faço para você porque você fez para mim. Aí é interesse. Se José fosse contar com isso, ele ia ficar lá na casa de Potifar, largado lá no canto. Ou se ele fosse contar com isso, ia ficar largado na prisão, jogado lá. Era mais um prisioneiro. Mas José se dedicava a Deus. José se entregou a Deus. E como ele se entregou a Deus, o que Deus fez? O levantou. Então você quer ver Deus cumprir aquilo que ele tem para você, com você, através de você? Se entregue a ele por completo. Se dedique. Medite na sua palavra. Estude a sua palavra, ó. Dedique a disciplina no seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. NVT. Dedique a instrução, ouça atentamente as palavras do conhecimento. Tem gente que não gosta de escola bíblica dominical, não gosta de culto de ensino, não gosta de nada relacionado à palavra. Não gosta. Como eu posso ser cristão desse jeito? Como é que uma pessoa pode ser cidadão do reino de Deus? Ele pertence, ele tem uma cidadania celestial, espiritual. A pergunta que eu não posso deixar, como é que um brasileiro... eu não gosto das leis do meu país. Você pode gostar ou não gostar, mas você tem que cumprir. Porque se você não cumprir, você vai preso. Mas a Bíblia é diferente, né? Eu digo que eu sou cristão, mas eu não gosto. Eu não ligo.
Você não fala abertamente que não gosta, mas se você não estuda, se você não medita, o que você está dizendo para Deus é: eu não tô nem aí para suas leis. Sabia disso? Quando eu não medito na palavra de Deus, eu não tô nem aí para as leis de Deus. Pastor, mas eu não medito porque eu não entendo. Tem ferramentas para você entender. Tem vídeos aqui, você não necessariamente, se você não pode, não tem nenhum recurso, comprar o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, mas quantos vídeos tem aqui? Eu acho que já passou de 650 vídeos no canal. Gratuito! Você pode assistir quando quiser, mas quem é que tem iniciativa para isso? Eu vou ficar rolando tela de celular, entretenimento, maratonando séries, é com você e com Deus, filmes, novelas, que você achar por bem, mas a palavra de Deus eu não tô nem aí. Como é que Deus vai fazer o que ele quer se você não tá se importando com as leis dele? Se eu não me importo com as leis dele, se eu não tô nem aí para as leis de Deus? Eu só vou mostrar que eu realmente me preocupo, que eu gosto, através da prática. Então, se eu não leio, eu tô falando através das minhas atitudes que eu não tô nem aí. Tô nem aí. Agora, um cidadão, para ser um bom cidadão, seja do país que for, ele tem que conhecer suas leis para quê? Para ele se comportar da maneira adequada. Toda vez que tem alguma coisa que contraria a palavra de Deus, a gente não vai fazer aquilo. Agora, imagina o cidadão do céu. Você é cidadão do céu onde você for. Não tem esse negócio de vida compartimentada. Você é brasileiro. Se você viajar para os Estados Unidos, você lá é brasileiro. Se você for para a Austrália, lá você é brasileiro. Se você for para o Japão, lá você é brasileiro. Você não perde sua cidadania. É claro que lá tem outros costumes, outra cultura, mas você continua sendo brasileiro. Agora, como cidadão do reino de Deus, aonde você estiver, você é cidadão do reino de Deus. Então as leis do reino valem em qualquer lugar do globo terrestre que você estiver. Tá na escola? Continua valendo. Tá na faculdade? Continua valendo. Tá no trabalho? Tá valendo também. Tá em casa? Tá valendo. Tá no lazer? Tá valendo. Você continua sendo cidadão do reino de Deus aonde você estiver. Então é por isso que tá escrito aqui: não deixe, dedique-se à instrução e ouça atentamente as palavras do conhecimento. Aí você cresce. Aí você tá fundamentado na palavra. Aí vem as lutas, vem os problemas, vem as adversidades e você continua firme porque você está fundamentado na palavra de Deus. É isso. Vamos ver aí o que nós aprendemos desse versículo de 1 a 12. Provérbios 23, 1 a 12 aconselha a ser prudente e moderado ao comer com governante e a não se esforçar excessivamente para enriquecer e a evitar a companhia de pessoas de má índole. Adverte que riquezas são transitórias, então você não pode ter isso como propósito de vida, no sentido único. Propósito de vida é enriquecer. Tá perdido. São transitórias. Jesus mandou acumular riqueza nos céus, aonde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não roubam nem não minam, tá? Adverte que riquezas são transitórias e ensina a não confiar em manjares oferecidos com segundas intenções. Banquetes, comida. Desencoraja falar com tolos, pois não apreciarão a sabedoria. Recomenda respeitar as propriedades alheias, os limites antigos são propriedades alheias, tá? E proteger os direitos dos órfãos, lembrando que Deus defenderá suas causas. Enfatiza a importância de aplicar o coração à disciplina e ouvir as palavras de conhecimento, que foi o que eu acabei de falar aqui. Então, vamos prosseguir. 2. Instruções para a vida justa e disciplinada. Como eu posso ter uma vida justa e disciplinada? Vamos ver aqui a partir desse momento. Versículos de número 13 a 22. Então vamos lá, 13 a 22. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Ou seja, corrija. Corrija seus filhos. Se é necessário tirar algum benefício momentaneamente, tire. Mas tem pais que não. Eles não ligam. E aí, com isso, os filhos estão fazendo coisas terríveis. Não tem limite. Não tem hora para dormir. E os pais têm que dar exemplo também. Ah, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Tá errado. Ensino é você
Mostrar com atitudes. O que adianta eu chegar aqui e ensinar uma coisa o tempo todo, um monte de coisa que eu não faço? Se eu não tô fazendo, eu vou precisar me empenhar em começar a querer fazer. Agora, o que eu não posso fazer é, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Não pode ser assim. Então, não tem hora pra dormir, fica com o celular até tarde, sabe-se lá o que tá assistindo naquele celular, porque não tem um programa pra controlar o que assiste. Existem vários aplicativos hoje aí, e aí tem parte que vai dizer, mas tem uns que tem que pagar, né, algum dinheiro e tudo. Se for necessário investir pra você controlar o que teu filho anda assistindo, pra que amanhã você não venha chorar, e o dinheiro que você vai gastar comprando um aplicativo, caso seja necessário, vai valer muito a pena sobre isso, aí você tá lá. Existem aplicativos hoje que você bloqueia o sinal de internet do celular do filho. Acabou. Só vai até 10 horas. Só vai até 9 horas. Acabou. Não vai ter sinal de celular. Acabou. Não precisa pegar o telefone do filho, não. É automático. Vai lá e pum, acabou. Quem manda é você. Mas não. Não disciplina, não nada. Aí depois quando o filho cresce, por quê? Você fez a sua parte, eu fiz a minha parte. Então não reclama. E aí Deus tem que resolver. Eu não fiz a minha parte, agora Deus tem que resolver. Certo? A vara da disciplina não matará. Correção, tá falando de correção. Certo? E quando fala de vara da disciplina, era comum no tempo antigo. E hoje, nos nossos dias, às vezes a criança, às vezes ganha uma varada, uma chinelada, tá? Isso não vai matar ninguém, agora não pode espancar. E também isso não funciona muito para um jovem, para um adolescente. Não, comigo é assim mesmo, eu bato mesmo e acabou. Então, você é cristão? Você é cristã? Mas minha criação foi assim. A sua criação. Mas algumas coisas mudam. Você pode educar sem precisar agir da forma que às vezes nossos pais, pai e mãe, às vezes agiam. Não adianta. Às vezes no passado a mãe pegava o cabo de vassoura, tacava na cabeça e fazia festa. Fazia festa. O que tivesse na mão jogava em cima. Não, Deus quer que você tenha sabedoria. Seja sábio. Certo? Versículo 14. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-lo da morte. Ou seja, se você ensina, o seu filho vai andar por caminhos que não vai levar ele para a morte, para a destruição. Certo? Versículo 15. Meu filho, se seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Vamos botar aqui na Almeida Revista Atualizada. Filho meu, se o teu coração... Aí vai começar uma outra sessão. Aqui falou sobre a correção do filho. Agora vai para outra sessão. 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Deus se alegra quando você busca entendimento para viver com sabedoria. Sabedoria é viver a vida na ótica de Deus. Quer alegrar a Deus? Deus, eu tô fazendo um monte de coisa pra te alegrar. Eu tô pregando, eu tô cantando, eu tô liderando, eu tô trabalhando, distribuindo quentinha, fazendo ação social. Tá, mas e a sua vida com Deus? Sua santificação, como é que tá? Você tá se parecendo com Jesus? Porque é disso que o texto tá falando. Tem gente que tá priorizando, pensando que Deus tá mais preocupado com serviço do que com mudança de vida. Tá errado. Deus está mais preocupado com mudança de vida, transformação de vida, do que com serviço. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olham para a minha vida e vê transformação, elas têm desejo de ter uma transformação assim também. Principalmente quando elas sabem quem eu era antes de Jesus. O serviço não vai chamar a atenção de ninguém. Nesse caso, dessa forma, não. Ele não vai impactar da mesma maneira que a mudança de vida impacta. Então nós temos que entender que Deus está preocupado primeiro com a transformação da minha vida. Isso é tão importante que Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Entre oferecer um culto a Deus e viver uma vida de obediência, naquele momento, primeiro eu preciso viver em obediência para prestar um culto a Deus. Porque quando eu presto culto a Deus em desobediência... Quando eu faço serviço no reino de Deus em desobediência,
é uma obra que pode estar trazendo alguns proveitos temporários, mas a nível de agradar a Deus, porque Deus não vai compensar uma coisa pela outra. Ah, não, ele não está preocupado em me obedecer, mas ele está fazendo alguma coisa para mim. Deus não é ser humano. Ser humano, ele aceita isso por quê? Porque ele tem o interesse. Tá beneficiando ele, tá bom. Tá me beneficiando, tá tudo certo. Deus não é assim, não. Deus, o certo é certo, o errado é errado. Acabou. Funciona assim com Deus. Tá? Versículo 16. E exaltará o meu íntimo. Olha a alegria. Quando os teus lábios falarem coisas retas. Então vamos trabalhar aqui com uma inversão. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu coração próprio. Isso quer dizer que se eu for tolo, eu entristeço Deus. Versículo 16. E exaltará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Então o íntimo de Deus é uma forma apenas de descrever, tá? Aqui tá dando sentimentos humanos para Deus. Apenas para descrever, para nós entendermos. Então quando eu falo coisas tolas, o íntimo de Deus não está sendo exaltado, se alegrando, exultará, se alegrando. Não está se alegrando. Por quê? Porque eu estou falando coisas tolas. Quando eu sou hipócrita, quando eu sou mentiroso, quando eu faço fofoca, quando eu falo calúnia, levanto calúnia. Tudo isso entristece Deus. Então, se a gente estudasse mais a palavra, lesse mais a palavra, se preocupasse mais em aprender a palavra, nós deveríamos ter temor de Deus, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Reverenciar a Deus, reconhecer quem Deus é e por isso obedecê-lo. Que adianta eu fazer coisas para Deus se eu não quero obedecer a Deus? Então você vê, Deus se alegra. Mas aí às vezes eu tô mentindo, fofocando. Que aí aqui não tá falando disso, mas aí em outras partes da Bíblia fala. Falai a verdade cada um com o outro. Não mintais uns aos outros. Não haja hipocrisia. Não haja engano. Tem várias palavras dessa no Novo Testamento. E eu não quero aceitar. Versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, se no temor do Senhor todo dia. Ou seja, ande no temor do Senhor todo dia. Reconheça quem Deus é e por isso obedeçam. Não tenha inveja dos pecadores. Ah, os pecadores estão prosperando. Asaf, no Salmo 73, quase que ele se desvia. Mas aí depois ele refletiu, pensou e falou, não, mas o final deles não é um bom final. Às vezes nós temos que ter esse entendimento. Às vezes não, nós temos que ter sempre esse entendimento. Mas às vezes nós ficamos olhando e falando, por que eu sirvo a Deus? E estou passando por tudo isso, eu conheço pessoas que não servem a Deus, que estão numa vida boa. Mas para onde essas pessoas estão indo se não aceitarem Jesus? Me fala uma coisa. Ah, pastor, mas isso não interessa, eu estou preocupado com aqui e agora. Quem foi que disse que Deus limitou você ao aqui e agora? Aqui e agora é um pedacinho da vida que nós temos. Assim, ó, bem pequenininho. Porque todos nós temos uma eternidade para viver. Só tem um problema. Você vai decidir aonde você vai passar a sua eternidade. Porque você não morre. O corpo físico morre, mas a alma e o espírito, que são parte material do corpo, do ser humano, desculpe, não morre. Você tem que decidir aonde você vai passar a eternidade. Eternidade não tem nada a ver com 80 anos, 90 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, 100 anos. Não tem nada a ver com isso. Eternidade não tem fim, não tem limite. Tempo. Eternidade não tem tempo para contar. Você já parou para pensar nisso? Aonde você vai passar a sua eternidade? Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não aceitou Jesus, eu faço um convite a você. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque o Senhor tem um lugar para você passar a eternidade. Sabe onde é? Junto com Ele. Mas se você o rejeitar, você estará condenado eternamente ao lago que arde com fogo e enxofre, que chama-se segunda morte, um tormento eterno. Ah, por que isso? Deus vai me mandar para um lugar desse, mas tem gente lá, tem gente que assassina, tem gente que faz crueldade, estupra, faz coisas terríveis. Ei, isso que essas pessoas fazem é consequência de, primeiro, de quem elas são, culpadas e condenadas.
Então Deus vai enviar o pecador que não se arrependeu para o lago que arde com fogo e enxofre por causa da sua condição diante do seu tribunal, culpado e condenado. E a prova da culpa e da condenação é o que ele vive fazendo, continua fazendo. Como também a prova de ser um cristão é a minha conduta. Eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Jesus fez. Mas a prova da minha salvação é a mudança de vida. Então não tem nenhuma injustiça em Deus sobre isso. Sabe por quê? Porque ele está dando oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados. Então ande no temor. Versículo 18. Porque deveras há um fim bom, não será malograda a sua esperança. Você vê que são palavras um pouco mais difíceis. Aí quando você botar na NAA, 18. Porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Quando você não tem inveja dos pecadores, mas persevera no temor do Senhor. Versículo de número 19. Mais uma vez um apelo. Ouve, filho meu. Você vê aqui em cima, tá aqui. Filho meu, teu coração for sábio. Tá dando uma instrução. Agora versículo 19. Ouve tu, filho meu, e ser sábio. E dirige no caminho o teu coração. Que caminho? O caminho do Senhor. Tem sempre uma escolha para se fazer. Caminho de vida e bênção e vida, ou vida e bênção, morte e juízo, morte e maldição. A gente escolhe. Deus nos permite escolher. Então nós somos responsáveis pelo que vamos receber, porque quem faz as escolhas somos nós. Do que queixa-se o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios caminhos. Por onde você tem andado? O que você tem feito? Olha o que diz Provérbios 4, 26. Pondera a vereda dos teus pés, ou seja, preste atenção aonde você está, como você está se conduzindo. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Ande na presença de Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A única forma de andar de forma agradável a Deus é andar segundo a palavra. E andar na Bíblia, nesses textos, significa conduta, vida, como eu vivo. Aí outro dia aqui no canal, se não me falha a memória, texto de Efésios, se não me falha a memória, andar em temor. Aí veio alguém me contestar: pastor, mas tá escrito andai. Meu querido, mas andar tem a ver com modo de vida. Ele achou que andar era andar, caminhar. Não. O contexto mostra isso com muita clareza. Andar em temor. Temos que entender que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e certos trechos em aramaico. Então, quando é feita a tradução, ele traduz da forma que está lá, andar. Porque naquela cultura eles sabiam que a palavra andar tinha a ver caminhar. Andar em temor. É nesse sentido. Então, vive em temor. Tenha uma vida no temor do Senhor. E você vê isso com muita facilidade se você mudar a versão. Se você mudar a versão, você vai ter isso com muita facilidade. Na verdade, eu abri até aqui uma pesquisa, Efésios 5,15, na verdade está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Se não me falha a memória, o texto era esse. Tá? Aí, se você... Eu vou até mudar aqui rapidamente. Nós estamos em Provérbios 23, 19, né? Eu vou carregar aqui, ó, andai. Ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Esse andar aqui é vida. Vamos botar na NA. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Só você comparar a versão, você já vai descobrir que está falando de vida e não de andar a passos. Ó, eu fui na padaria. Não é disso que está falando. Caminhei até a padaria. Tá entendendo? Mudou a versão, você já vai ver. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então, andai nesses textos assim, está falando sobre viver. Conduta, modo de vida, modo de conduta. É importante eu salientar isso. Então vamos voltar aqui novamente para o versículo que nós estávamos, que é o versículo de número 19. Versículo de número 19. Certo? Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Vamos voltar aqui ao meio da revista corrigida.
Versículo 20. Não esteja entre os beberrões de vinho. Agora vai começar a falar de uma coisa bem séria. Primeiro falou para poder ouvir, para ser sábio, para dirigir os caminhos de acordo com a palavra. Agora olha a orientação. Vários versículos aqui, tá? Ele vai falar aqui sobre a questão, ó. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Por quê? Aí ele vai explicar. Versículo de número 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. E o que isso quer dizer? Uma pessoa que só vive para festejar, para fazer festas, farras, ela com certeza vai ter sérios problemas, porque ela vai empobrecer. A vida não é só para isso, para fazer farra. Tem gente que trabalha o mês todo, o suor, e ele acha que o prazer de vida dele é fazer isso. Farras. Então ele não tem nada. Ele nunca tem nada. Ele gasta tudo. Dando, entendeu? Festas, churrascos, bebida e tá. E vem um monte de gente. E detalhe, que eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar isso aqui, não. Essas pessoas estão com eles enquanto eles têm algo para dar. Deixa de ter condição de fazer isso para ver se eles não se afastam. Muitos se afastam. Muitos. Eu não vou ser radical e dizer que todos, mas muitos vão se afastar. E não vão nem ligar para saber, mandar um zap, um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp para saber como é que você tá. Não tem festa, não tem festança, não tem comida, não tem bebida, não tem mais nada. Não vai. Isso é triste. Isso é muito triste. Certo? Então é uma advertência. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. E a sonolência faz trazer as vestes rotas. Vamos botar na NA. Porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza e a sonolência os levará a vestir trapos. Uma pessoa que é beberrão só vive bêbado, só vive embriagado. Vai trabalhar como? Não quer trabalhar. Aí a coisa só vai piorando. Ou se trabalha, gasta tudo com isso. Então não tem nada, certo? Versículo de número 22 para encerrarmos essa sessão. Escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando envelhecer. Conselho muito sábio aqui. Pai e mãe têm orientações para os seus filhos. Eu sei que tem gente que não teve pai, a mãe também. Às vezes não tem muita presença de pai e mãe. Mas no geral, é o correto a se fazer. Escute o seu pai que o gerou. Escutar no sentido de dar ouvido para colocar em prática. Porque nós temos que entender que nesse lugar aqui, nesse tempo, está se falando para judeus. E os judeus tinham o conhecimento da palavra. Então, quando fala de escutar, é por isso que você não pode pegar o texto e aplicar direto. Você primeiro tem que entender o texto. Para quem está falando? Para judeus. Os judeus tinham a lei de Deus e precisavam viver a lei de Deus. Então, um pai judeu ensinar o filho a palavra de Deus. Não era ensinar o filho a se prostituir, a mentir, a fazer coisas terríveis. Se você pegar o texto e aplicar ele diretamente, fica meio estranho, é verdade. Escute o seu pai que o gerou. Mas como é que eu vou escutar meu pai? Meu pai só fala coisa que não deve. Mas aí, o entendimento aqui era um pai que servia a Deus. A mesma coisa, se o teu pai serve a Deus, mesmo que ele não sirva a Deus, o que é sensato e correto, a gente segue. A gente aprende. Às vezes fala, filho, não faz isso. Não se comporta desse jeito. Vai trazer problema para sua vida. A gente segue. Agora, se ele dá um conselho que está fora da palavra, a gente não vai seguir. Por quê? Porque não dá para seguir o que a palavra de Deus é contrária à palavra de Deus. E não despreze a sua mãe quando envelhecer. Quantos filhos despreza pai e mãe quando envelhece? Bota lá no asilo, joga para lá. O pai e a mãe alimentou, tratou, cuidou. Pastor, o senhor não sabe o que meu pai fez comigo, o que a minha mãe fez comigo quando eu era criança. Me abandonou, me largou para lá, depois que eu conheci, entendeu? Querido, você vai pagar o mal com o mal? Então não tem nada de crente, de cristão. Porque Jesus ensina. É isso que nos confronta. O ensino de Cristo nos confronta. Ele diz assim: se alguém te maldisser, você tem que bem dizer. Alguém te maldiz, desculpe. Você tem que bem dizer. Bendiz essa pessoa. Fale, né? Abençoe ela. Se alguém te amaldiçoar, abençoe. Isso é ir contra o nosso próprio eu.
Não, é olho por olho dele. Não, pastor, comigo não é assim, não. Mas com Jesus é. E se você é servo de Jesus e servo não tem vontade, Jesus chamou para ser servo dele. Servo não tem vontade. Não, pastor, eu tô na igreja, eu sirvo a Jesus, mas eu faço do meu jeito. Então você não é servo. Sinto muito dizer para você, você pensa que é e não é. E o que me deixa muito preocupado com essas atitudes é só uma coisa que eu ouvi recentemente. Esse vídeo está sendo gravado no dia 22 de maio de 2024 e eu ouvi no dia 21 de maio de 2024. O que me deixa muito preocupado é naquele grande dia você dizer assim para Jesus: não, Jesus, mas eu te conheço. E Jesus dizer: mas eu não te conheço. Apartai de mim. E ele virar para mim e dizer: eu não te conheço. Por quê? Porque eu não tinha relacionamento com ele. A pessoa que deu essa palavra fez uma ilustração. Pega aí alguém conhecido do meio de cantar, tá? Alguém que cante aí, jogue futebol, qualquer outra coisa. E aí, de repente, faz uma festa lá. E aí você é uma pessoa que conhece. Tá sempre acompanhando. Tá, muito bem. Aí você chega lá na festa, lá na entrada, e diz assim: ah, eu vim aqui porque eu conheço fulano de tal. Aí, olham a lista. Teu nome não tá aqui, não. Não, mas eu conheço ele. Olha, eu conheço, eu acompanho o trabalho dele, eu sei de tudo dele, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei isso. Vai lá e fala com ele, que eu conheço ele. Aí vão lá e falam com ele, com a pessoa. Vem cá, tem uma pessoa lá fora dizendo que conhece o senhor, diz que sabe disso. Ele diz que conhece o senhor. Aí ele fala assim: como é que ele chama? Fulano e tal. Eu não conheço ele, não. Eu não sei nem quem ele é. Nunca vi ele. Não sei quem ele é. Ele não pode entrar na festa. Sabe por que essa pessoa não vai entrar na festa? Porque ele conhece sem ter relacionamento. E quem conhece sem ter relacionamento não vai pra intimidade com a pessoa. Não entra no círculo de intimidade da pessoa. Guarde isso. Se aqui na Terra isso acontece, imagine com Jesus. Eu dizer que conheço Jesus é uma coisa. A questão é: ele me conhece? Para pra pensar nisso, porque isso é muito sério. Você conhece a Jesus e Jesus te conhece? Porque nesse texto de Mateus capítulo 7, ele diz: eu não vos conheço. Eu não quero ouvir isso na minha vida, não. Jamais. Não posso ouvir isso na minha vida. De forma nenhuma. Então tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Vamos para o resumo. Provérbios 23, 13 a 22 ensina a importância da disciplina na educação das crianças, afirmando que a correção é vital para salvar suas almas. O texto encoraja filhos a serem sábios e a falarem retamente, alegrando assim o coração de seus pais e do Pai Celestial, é claro, né? Adverte contra a inveja dos pecadores e incentiva a manter o temor do Senhor, pois isso conduz a um bom fim. Recomenda evitar o excesso em bebidas e comidas, pois isso leva à pobreza. Festanças? Enfatiza o respeito aos pais, mesmo na velhice, valorizando sua sabedoria e orientação. Último ponto. 3. Alerta contra as armadilhas da vida, versículos 23 a 35. Vamos lá. Compra a verdade e não a vendas. É uma forma poética de falar. Sim, sabedoria e a disciplina e a prudência, ou seja, deseje. Compre a verdade e não a venda. NVT, adquira a verdade. Como é que você vai adquirir a verdade? Através de buscar, de ler, estudar, aprender, certo? E não a venda, não abra mão dela. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Tem o oposto, né? O pai de um insensato, ele se entristece, traz angústia, né? Versículo 25. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se ao que te gerou. Ou seja, um filho sábio traz alegria para o pai e para a mãe. Ele não traz alegria só para Deus, ele traz alegria para as pessoas à sua volta. Então tenha um comportamento adequado.
busca a sabedoria, você alegra a Deus, você alegra seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, filhos, pessoas à sua volta. Versículo 26. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Você vê que tem sempre um apelo para seguir a lei de Deus. É claro que aqui fica como um pai chamando um filho para observar sua instrução, mas nós temos o entendimento que é o chamado de Deus para observarmos aquilo que ele ensina para nós. Precisamos ter esse entendimento. E aí ele vai dizer por que você precisa dar o coração para ele e os olhos observar o caminho, porque tem perigo no caminho, tem perigo na vida. Temos coisas que podem trazer destruição para a nossa vida. E ele orienta a ter esse entendimento. Cuidado, cuidado, cuidado. É um alerta. Dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Aí você vai ver que vai vir uma instrução. Dai-me o teu coração e os teus olhos observem meus caminhos. Por quê? Porque vem o perigo aí, ó. Olha o alerta. Por quê? Porque é uma explicação, motivo. Cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Então, aí é um alerta. Cuidado com a vida imoral. Ande nos meus caminhos, porque se você andar nos meus caminhos, você não vai se voltar para esse tipo de coisa. Olha o versículo 28. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Então, ele está dizendo, cuidado para você não se tornar presa desse tipo de atitude, de ir para o lado da imoralidade. Porque se você for para o lado da imoralidade, você tá entre os que multiplicam a iniquidade. E ela é um canal para isso. Assim como na presença de Deus existem canais, pessoas que são canais para a bênção, canais que Deus usa, assim também lá no mundo existem pessoas que se deixam levar por essas coisas e trazem destruição para a pessoa. Imagine, cada vez que alguém se relacionar com alguém que comete essas coisas, ele vai se afundando, se afundando, se afundando. Então tem uma orientação. Como é que eu consigo vencer isso? Dando meu coração para o Senhor. É claro que a ideia aqui é um pai falando para um filho, mas o Senhor também falando para nós. Dai-me, filho meu, o teu coração. Ou um mestre falando para o seu aprendiz, para o seu aluno, para o seu discípulo. Então dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. A minha vontade. Observar aqui não é só observar por observar. Tem a ver com cumprir, obedecer. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. É. Você vê que... Vamos botar aqui na NAA. Pois uma prostituta é como uma cova profunda e a mulher estranha é como um poço estreito. Vamos colocar na NVT. A prostituta é uma cova profunda e a promíscua é perigosa como um poço estreito. NTLH. A prostituta e as mulheres imorais são como armadilhas perigosas e sem saídas. Que você vê um poço estreito, né? Porque cova é uma cova profunda. Como é que você sai? Um poço estreito. Como é que você se mexe dentro de um poço estreito para conseguir sair? Você não tem como sair. Você não tem aonde se apoiar, você não consegue, você tá ali. Imagina, você cai dentro de um poço estreito. Suas mãos não tem como se levantar para você poder puxar. Então essa é a ideia, você tá preso. Por isso que é dito também ela, como um salteador, né? Uma pessoa que vai roubar, pega uma pessoa desprevenida, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. E cada vez que alguém se volta para pecar, se torna mais um que está dentro do mesmo quadro. Certo? Aí vem o versículo 29. Olha o que diz. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Feridas sem causa. E para quem os olhos vermelhos? Aí vai falar de um outro assunto. Vai se falar da embriaguez. E aqui é um alerta. Por quê? Porque aqui começa a mostrar... Primeiro mostrou sobre a prostituição, a imoralidade sexual.
E agora vai falar sobre a questão da embriaguez. E aí eu tenho aqui o quê? A bebida como uma ameaça. Versículo de número 29 e 30, ó. Primeiro pergunta, para quem são os ais? Para quem as pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então, todos aqueles que se voltam para a bebida, eles são vítimas dos ais, pesares, pelejas, que as pessoas bebem, começam a brigar. Você está no meio da família lá, daqui a pouco começa aquele tumulto, tá? Queixas, começa a se queixar, tá? Feridas sem causa, e pode ter feridas aqui, pode estar falando de feridas físicas, mas também pode estar falando de partes emocionais. E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aí você vê que, por causa de embriaguez, tem crimes, acidentes de automóvel, cemitérios estão cheios de vítimas, cadeias estão cheias de pessoas, por causa de quê? Por causa da embriaguez. Aí vem os lamentos. Muitos lamentos. Porque essas pessoas se entregam para isso. Aí elas passam a vida bebendo e se queixando. Bebendo, se queixando dos males que elas mesmas provocaram. Perdem o emprego. E agora? Como é que vai ser? Culpa da bebida. Mas a bebida, culpa da bebida no sentido de quê? De se entregar à bebida. Aí compram brigas, tá? E por aí vai. Então, há um alerta aqui em relação à ameaça da bebida. Tem um alerta. E para ele poder o quê? Se livrar disso. Não entre nisso. Saia disso. Aí vamos continuar aqui. Vamos continuar. Versículo de número 31 e 32 vai falar sobre como a bebida seduz pessoas. Olha aqui, ó. 31 e 32. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como basilístico picará. Aqui é víbora também. Ele está falando a mesma coisa. Então, você tem males que vão vir por causa da sedução da bebida. A pessoa é seduzida, ela deseja aquilo, né? Porque você cobiça aquilo e olha onde vai terminar. Quantos pais, mães, estão aí com muitas dores por causa de filhos que vivem na embriaguez? E aqui, interessante, aqui não serve só para a questão, já que nós sabemos que tem outras coisas que drogam as pessoas, não só para bebida. As drogas mesmo, entorpecentes, trazem o que para as pessoas? Justamente a mesma coisa. Então, o texto não está falando de drogas propriamente dita nesse sentido, mas nós sabemos que elas fazem a mesma coisa. Então, elas estão enquadradas aqui também. E nós temos que ter o maior cuidado, porque no seu fim, morderá como a cobra, como o basilisco, tá? Então, assim, as pessoas apreciam, acham legal, mas no final, o que vai acontecer? Destruição. Seja de ricos, de pobres, de brancos, negros, intelectuais, analfabetos. Então nós não podemos nos entregar a isso. Por quê? Porque a bebida vai dominar a pessoa. E aí nós vamos para os próximos versículos. Versículo de número 33 vai falar do efeito desastroso. Olha o 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Sou embriagada? Aqui fala de mulheres, mas a maioria das versões não vai falar de mulheres. Ó, NAA. Os teus olhos verão coisas esquisitas, quer dizer, alucinação. Uma pessoa embriagada também geralmente fica mexendo com mulheres que não deveria. Pode vir até trazer uma desgraça para ela. Né? Mas olha aqui, ó.
Os teus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. E aí é por isso que na Almeida Revista Corrigida vai falar de mulheres, porque a pessoa olha e aí fala coisas que não deveria. Faz cantadas terríveis, tá? E aí vamos para a NVI. 33. Os seus olhos verão coisas estranhas, a sua mente imaginará coisas distorcidas. Ou seja, o vinho, a bebida alcoólica, vai trazer um efeito desastroso. Ele fala coisas que não deveria. Ele sai da sobriedade. Ele tem alucinações. A visão é embaralhada. Seu entendimento diminui. Ele fala coisas que não deveria falar. Então fuja da embriaguez. Fuja da bebida alcoólica. Porque o caminho é esse. Ah, não, mas eu sei. Não, você não sabe. E fora o seguinte, você não quer, guarde isso, você não quer que alguém seja alvo da embriaguez, porque olhou para o seu exemplo, que diz que sabe se controlar, mas outras pessoas vão usar o seu exemplo e vão dizer, não, se ele pode, eu também posso. E quando vê que não, tá embriagada, tá jogada no chão, tá com a vida destruída, tá gastando todo o seu salário para pagar as farras, as bebidas, as coisas. Você quer ser esse tipo de exemplo? Eu não quero, não. Pode até ser que a bebida não seja a sua fraqueza, mas você vai se tornar um exemplo para outras pessoas. E no evangelho, na vida cristã, você tem que ser um bom exemplo e não um mau exemplo. Então não siga por esse caminho, não. Certo? Versículo 34 em diante, agora vai falar ainda, vai continuar falando, 34 e 35, de o fundo do poço para quem vive, tomado por bebida. Olha aí, 34 e 35. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Quem está dentro de um barco só vive de um lado para o outro, cambaleando. Você vai cambalear. Vamos botar aqui na Almeida Revista Corrigida? E será como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro, balançando. Sua bêbada. Não tem firmeza. Cambaleando para um lado e para o outro. Deus não fez você para isso. Deus te fez para estar sóbrio. Olha o versículo 35. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando virei a despertar? Que a pessoa que está embriagada, é isso que acontece com ela. Ainda tornarei a buscá-la outra vez. Ou seja, quando é que eu vou melhorar dessa situação para voltar a me embriagar de novo? A pessoa que vive dominada pela bebida é assim mesmo. Qual vai ser a nova oportunidade? Tá com dor de cabeça, diz que tá com ressaca, tá com isso, tá com aquilo, e daqui a pouco tá de novo naquela mesma coisa. Eu mesmo tive uma experiência muito triste há anos atrás, de morar dentro de um terreno onde morava famílias, e todo final de semana era a mesma coisa. 2 pessoas ali se acabavam na bebida. E aí no final era briga, eles brigavam um entre o outro, eles brigavam entre a família, era uma coisa terrível, se sujava de lama, tava todo urinado, era uma coisa terrível. Terrível. Todo final de semana era a mesma coisa. Sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira não estavam muito bem, às vezes não ia trabalhar. Aí tinha o tempo de parar. Aí era segunda, terça, quarta, quinta. Às vezes na quinta-feira já começava também. Aí vinha sexta, sábado e domingo. Era uma novela de repetição o tempo inteiro. Só Deus. Você já sabia as cenas do próximo capítulo. Sexta, sábado e domingo, tudo de novo. Era muito triste. Muito triste. Então não entre por esse caminho. Não entre por esse caminho, porque esse caminho só vai trazer desgraça. É o fundo do poço. O fundo do poço. Então se afaste de bebida alcoólica. Rejeite isso. Não tenha isso como estilo de vida. Porque isso vai te levar para a destruição. E vai levar para a destruição aqueles que também te veem como exemplo. Talvez você diga assim, não, mas eu sei lidar com isso. Não sabe não. Porque tem pessoas olhando o seu exemplo e vai levar pessoas para a destruição. Então, corte isso. Não convém, não deve, não use,
Não faça porque não tem nenhum proveito. Não vai ser para a glória de Deus. Não pode ser dito que é em nome de Jesus. Não vai edificar e não convém para você entrar por esse caminho. Só tem destruição. Famílias estão destruídas por causa de bebida. Famílias estão destruídas por causa de drogas. Fuja disso. É um conselho bíblico que vai levar para a destruição e leva certamente ao pecado. Que a pessoa perde totalmente a sua sobriedade e vai ser o caos. E se alguém disser, eu sei me controlar, tem gente que vai te ver e não vai saber se controlar. Então você vai levar pessoas ao pecado. E Deus não quer que você seja alguém para levar pessoas para o erro, como a mulher estranha que leva para o erro. Faz mais homens iníquos. Veja bem, se eu digo, eu sei me controlar, mas tem gente olhando pra mim e tá fazendo a mesma coisa e tá lá jogado, tá lá embriagado, tá lá perdendo seus recursos, eu estou sendo um canal para levar pessoas pra destruição. Deus não me chamou pra isso, não. Então não use a sua liberdade para levar pessoas ao pecado, porque Deus não tá no meio disso, não. Porque tem gente que adora usar isso. Ah, não, mas eu não tenho problema com isso, mas tem gente que tem. E você vai ser exemplo. Então não entre por esse caminho, não use isso como desculpa, que não convém. Vamos lá? Para a última parte aqui, o que eu aprendi? Provérbios 23 a 25 adverte sobre a importância de valorizar a verdade e a sabedoria, incentivando a alegria dos pais através da retidão, alerta contra os perigos da prostituição e do consumo excessivo de álcool. Consumo de álcool vai acabar com você. Destacando as consequências negativas desses comportamentos autodestrutivos, que viram o quê? Estilo de vida para as pessoas. Então não use sua liberdade dizendo, não, eu consigo ter o consumo sem ser excessivo. Não. Isso vai levar à destruição. Pessoas à sua volta, principalmente. E às vezes você vai ter uma surpresa. Às vezes alguém dentro da sua própria casa vendo um exemplo como esse, você diz, eu sei me controlar. Daqui a pouco você está formando um alcoólatra dentro da sua casa. Quando você vê que não, você tem lá uma pessoa destruída, uma filha que está na embriaguez, um filho, e é a porta de entrada para outras coisas. Aí daqui a pouco está usando drogas e mais coisas. Imagina o coração de um pai, imagina o coração de uma mãe, sabendo que você foi o canal para começar. Mas às vezes pode não começar na sua casa, mas começa entre as pessoas que te conhecem. Então não faz isso não. Não entre por esse caminho, não, que esse caminho é um caminho de destruição. É um caminho que não tem a ver com as coisas de Deus. Conclusão. Chegou a hora de aplicarmos a nossa vida, é colocar em prática, é se tornar exemplo de vida, é viver aquilo, que você possa viver o que você aprendeu aqui, que eu possa viver, que possa se tornar um estilo da minha vida, certo? E então, estamos aprendendo, estamos dispostos a colocar as lições destacadas no capítulo em prática. Nos encontramos no próximo vídeo, entendendo Provérbios 24. Eu continuo deixando para vocês a recomendação. Comentário de Provérbios é um comentário muito bom de Hernandes Dias Lopes. Comentário expositivo. Explica e aplica, tá? Livro, através da Bíblia, livro por livro, de Mai Pirman. Muito bom, para você ter uma ideia geral de cada livro da Bíblia, para saber do que trata, para depois você estar lendo e compreendendo. A Bíblia Sagrada em letra extra gigante, é a minha Bíblia que eu uso, me pediram, e eu coloco aqui o link na descrição para você também. Almeida Revista Corrigida, link na descrição. Bíblia NVT, é uma Bíblia de estudo, essa aí, mas tem a comum também. Você pode adquirir, também tem link na descrição. Também lembro a você que você pode semear no meu ministério de ensino. Eu estou aí fazendo a obra do Senhor, trabalhando no reino do Senhor integralmente, tempo integral. Se você quiser semear, deixar Deus usar você com generosidade, abra o seu aplicativo do seu banco, acesse a área Pix, lê QR Code, fazer aí o Pix, caso você queira, ou também a chave Pix, caso você esteja no celular diretamente, tem aí esse e-mail aí para você a chave. Vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês, verifica direitinho se esses são os dados, para você não estar sendo enganado, de repente passar. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Então, para fazer o seu Pix, tá aí para você, caso você queira. Não posso, pastor. Então apenas ore por mim, me ajude em oração. Eu e minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, precisamos muito de oração. Filhos, netos, família de modo geral, mas pelo nosso ministério, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa vida espiritual, também pela nossa vida financeira. Que
que Deus abra portas também. Ore por nós, nós precisamos de oração. E por fim, eu deixo aí o contato para convite, tá bom? Pastor Mário Luna, ela também louva, se você quiser. Ela louva, se quiser convidar ela, tá? Pregações, escola bíblica dominical, seja da CPAD, como eu dou aula aqui, Central Gospel, Betel, outras editoras, é só me dar o material que nós vamos estudar e vamos levar a lição para você. Escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, seminários, conferências, congressos, enfim, aulas de teologia, treinamentos. Fique à vontade, você pode fazer o convite, entre em contato que eu estarei respondendo também. Pode me seguir também no meu canal no Telegram, eu coloco conteúdos lá também, você pode seguir no canal no Telegram. E por fim, lembrando você aí do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. É um investimento para a sua vida que vale muito a pena, certo? Que Deus possa continuar abençoando. Eu quero agradecer e como eu disse, aqui, playlist de provérbios, aqui a oração de Jabes. Tem vários ensinamentos aqui nessa oração de Jabes, tá bom? Eu encontro com você no próximo Entendendo Provérbios, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus.